Ondas sonoras, acústica. A área da física que estuda o som é chamada de acústica. O som é uma onda mecânica que possui a intensidade e frequência necessárias para ser percebida pelo ouvido humano. Como já foi falado em aulas anteriores, entendemos como uma onda mecânica uma onda que precisa de meios materiais como ar, água, uma corda, o solo ou outro meio material qualquer para se propagar. O som não se propaga no vácuo e essa onda mecânica é do tipo longitudinal e se propaga tridimensionalmente em todas as direções. Veja aqui na figura, tá? Eu estou representando uma onda longitudinal, né, que já foi comentado em aulas anteriores, e essa onda sonora ela é tridimensional, ou seja, ela se propaga em todas as direções. Então nós vamos ver aí mais adiante, né, que na verdade vai ser uma onda então esférica, né? Quando você imagina se propagando em todas as direções, você vai ter aí essa onda se propagando como se fosse numa superfície esférica. Produção do som. Os nossos ouvidos eles são sensíveis às ondas mecânicas na faixa de 20 Hz até 20.000 Hz. Abaixo de 20 Hz chamamos de infrassons e acima de 20.000 Hz chamamos de ultrassons. Já comentei na aula 5 sobre o movimento dos alto-falantes, né? Eles vibram para frente e para trás, fazendo com que o ar em sua volta vibre com a mesma frequência. Os nossos ouvidos captam essa vibração através do tímpano, que por sua vez transmite ao cérebro as informações sonoras. Então eu coloquei aqui as GIFs, né, são as mesmas GIFs que eu coloquei lá na aula 5. O alto-falante, né, ele faz esse movimento. À medida que ele toca, ele vai para frente e para trás. Se você encostar o dedo no alto-falante, você vai ver como ele vibra. Então esse movimento para frente e para trás, aí, essa vibração, vai estar transmitindo o som para o ar. Essas ondas então atingem os nossos ouvidos e o tímpano é sensível a essas ondas. Então essa vibração, a mesma vibração que é feita no alto-falante, vai chegar no nosso tímpano, ele vai vibrar com a mesma frequência e aí é transmitido para o cérebro e nós temos então a sensação sonora. Essa tabela ela mostra como percebemos os sons dependendo de suas frequências. Entre 0 e 20 Hz, né, você vai ter aqui os infrassons, que são percebidos por elefantes, cães, gatos e outros animais. Tá? As ondas infrassônicas elas podem se propagar por longas distâncias. Ondas com comprimentos de onda maior, tá? Elas têm mais facilidade de se propagar em longas distâncias, pois estão menos sujeitas a interferências como as ondas de maior frequência. Os elefantes, por exemplo, eles são capazes de emitir infrassons que podem ser captados a 2 km de distância. Já os ultrassons, eles são emitidos na faixa acima de 20.000 Hz. Já vimos na aula passada, por exemplo, o seu uso para ultrassonografia. Agora, de 20 Hz a 20.000 Hz, temos os sons que os nossos ouvidos têm a capacidade de captar. A faixa de frequência que captamos muda de pessoa para pessoa e vamos perdendo a capacidade de perceber sons de frequência maior com a idade. Veja no vídeo um teste de sons e suas frequências.
Se você aumentou o volume, é hora de baixar o volume, tá? Abaixe o volume que a aula continue em tom normal. Também já comentei na aula anterior, tá, sobre as cordas vocais. Elas vibram fazendo um movimento no ar de compressão e rarefação, para frente e para trás. Tá? Isso faz com que gere ondas mecânicas longitudinais no ar, jogando o ar para frente e para trás. Veja nessa imagem como as cordas vocais vibram. Tá? Você praticamente não percebe a vibração dela aí, mas o ar passando exatamente nessa fresta vai vibrar as cordas vocais. E elas vibrando com movimento, com uma frequência, né, alta, ela vai empurrar exatamente o ar para frente e para trás. Vai fazer com que esse ar que esteja passando por ali, ele já passe gerando essa vibração. Você pode observar, por exemplo, que se você colocar a mão na frente da boca, a sua voz ela vai mudar, tá? Porque você vai estar impedindo essa vibração livremente, né? que ela vibre livremente. Então você vai ter uma alteração aí na intensidade do som. Transmissão do som. A maioria dos sons chega aos nossos ouvidos pela vibração do ar, ou seja, são transmitidos através da vibração das moléculas suspensas no ar. Mas o som pode se propagar através de vários meios materiais. Como o som se propaga devido à vibração das moléculas do meio, meios mais densos tendem a facilitar a propagação do som, uma vez que as moléculas estão mais próximas uma das outras. E assim a informação passa de molécula a molécula com uma velocidade maior. Só como ilustração, veja na tabela a velocidade de propagação do som em alguns materiais a 25 graus Celsius. Então você vai ter aqui, ó, no ar, o som se propaga aí a 346 metros por segundo. Normalmente aí nos exercícios de livro a gente coloca 340 metros por segundo para facilitar os cálculos, né? No hidrogênio o som já vai ser transmitido a lá 1339 metros por segundo. Na água passa para 1498 metros por segundo. E aí vai, né? No álcool 1207, no alumínio, olha só, num material mais sólido, né? No caso do alumínio, o som atinge 5.000 metros por segundo. No ferro, 5.200 metros por segundo. Então, por exemplo, se você encostar o ouvido no trilho de trem, tá? E uma pessoa distante de você grita, o som pelo trilho do trem ele vai se deslocar mais rapidamente do que pelo ar. Então primeiro você vai escutar o som vindo do trilho ali, né? Você teria que encostar o ouvido no trilho. Você vai escutar primeiro o som vindo do trilho para depois escutar o som vindos do ar, tá? Eu coloquei essas imagens aqui exatamente para lembrar e não esquecer de comentar. Uma brincadeira, né, que a gente fazia quando criança, né? Hoje em dia já é geração celular, talvez você não tenha tido contato com esse tipo de brincadeira. Era fazer telefone. Né? Então o que a gente fazia? Amarrava uma corda nesses copos tipo descartável. Aliás, o copo descartável é até uma coisa mais moderna, tá? Mas antigamente a gente usava até lata, tá? Essas latas de chocolate. Amarrava o barbante no fundo da lata, tá? E ao esticar o barbante, quando você fala dentro da lata, vai vibrar a lata. E essa vibração vai ser transmitida para o barbante. Então você esticando o barbante, tá? Inclusive eu coloquei essa foto aqui de propósito, porque da maneira que está aqui, o som não se propaga legal, tá? Porque o barbante aqui ele está frouxo. O ideal é que você estique o barbante para que aumente a velocidade de propagação do som ali, né? Você quando traciona, você aumenta a velocidade da onda na corda. Tá? Então o ideal é essa posição aqui, ó. Você estica, uma pessoa vai falar, né? Tendo o barbante esticado, vai vibrar a outra lata. Tá? A vibração da sua voz vibra a primeira lata, que vai vibrar o barbante vai vibrar a outra lata, o fundo da outra lata, e você colocando o ouvido, você vai escutar o som.
Tá? Então antigamente era uma brincadeira de criança. O copo descartável é até melhor, tá? Porque o copo descartável ele é bem fininho, ele vibra com mais facilidade. E aí no copo descartável você pode até usar barbante ou linha, né? Que a linha é bem fininha também dá. Você pega um nylon, então seria excelente, tá? Já aqui, tá? Você tem uma configuração aqui. Eu peguei mais de curiosidade também, porque eu nunca fiz essa experiência aqui, tá? Mas funcionaria. Teoricamente é para funcionar, né? Se você amarrar várias cordas, várias latas, você falando em uma lata, as outras pessoas vão escutar nas outras latas. Não é? O som vai se distribuir aqui, mas o importante é que a linha e o barbante esteja bem esticado, né? Se você resolver fazer essa experiência aí, depois você me fala se realmente se deu certo ou não, né? Aqui uma curiosidade os aviões supersônicos, quando eles atingem uma velocidade de supersônica, tá, costuma dar esse efeito visual aqui. Isso nada mais é do que a condensação das moléculas de água suspensas no ar quando o avião passa numa velocidade muito grande. Tá? Isso vai acontecer porque o deslocamento de ar é tão grande ali que o ar naquela posição junto com as moléculas de água, né, elas vão sofrer uma pressão muito grande, devido a esse deslocamento de ar muito forte. E esse aumento de pressão irá condensar as moléculas de água que estão ali no ar. Tá? Então você vai ter esse efeito visual aí. Você tem efeitos visuais parecidos, né, que você enxerga a condensação da molécula de ar em qualquer corpo que esteja em alta velocidade, uma velocidade muito grande. Né? Então, por exemplo, a gente costuma perceber às vezes na Fórmula 1, ali no aerofólio, quando o carro está numa reta em alta velocidade, né, você percebe uma certa fumacinha saindo ali dos aerofólios do carro. Tá? É exatamente esse efeito aí, tá? Numa velocidade mais baixa. Né? Como o avião supersônico, a velocidade é muito alta, o efeito ele é amplificado. Né? Veja aí nessa imagem, tá, do vídeo esse fenômeno acontecendo. Qualidades fisiológicas do som. São 3 as qualidades fisiológicas do som: altura, intensidade e timbre. Vamos ver primeiro a altura. A altura não tem nada a ver com o volume do som. Veremos mais adiante que o volume do som está ligado à intensidade do som. A altura está ligada à frequência do som. Os sons baixos são mais graves, de baixa frequência. Já os sons altos são os mais agudos, alta frequência. Então, por exemplo, a voz do homem ela tem uma frequência que varia entre 100 Hz e 200 Hz. E a voz da mulher, a frequência varia normalmente entre 200 e 400 Hz. Portanto, a voz do homem geralmente ela é mais grave do que a voz da mulher. Em equipamentos sonoros, a altura está ligada aos botões de graves e agudos. Normalmente, as caixas de som têm vários alto-falantes de tamanhos diferentes. Os menores emitem sons agudos e os maiores os sons mais graves. Agora vamos falar da intensidade. A intensidade, sim, esta está relacionada com o volume do som. Intensidade é a qualidade que permite distinguir um som forte e um som fraco. Se for imaginar uma onda, está relacionada com a amplitude da onda. Quanto maior a amplitude, maior é a energia envolvida. A intensidade é dada pela razão potência dividido pela área. A potência ela é dada em watts, que é joule por segundo, né? Energia por tempo. Já a área é dada em metro quadrado, falando aí no sistema internacional, né?
Como o som se propaga tridimensionalmente, temos que a área em que o som se espalha é dada por 4πr². Então veja bem, quando se dobra o raio, a área ficará 4 vezes maior, e isto fará com que a intensidade do som fique 4 vezes menor. Se triplicarmos a distância até a fonte, a área ficará 9 vezes maior e a intensidade, por sua vez, ficará 9 vezes menor, e assim sucessivamente. Então concluímos que a intensidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância do observador ouvinte até a fonte. Ou seja, a intensidade decai com o quadrado da distância. Aqui na figura eu mostro como o som se espalha tridimensionalmente em uma sala. Veja aqui que o som ele se espalha, né, tridimensionalmente, ou seja, numa superfície esférica. Os nossos ouvidos vão estar numa posição dessa aqui, captando um pedaço, né, ou parte dessa onda. Se você, por exemplo, imaginar um fone de ouvido, a potência de um fone de ouvido é muito baixa. Porém, ele está muito próximo dos seus ouvidos, né? Você encaixa ele muito próximo do tímpano. A área é 4πr². Como esse raio aqui está muito pequeno, essa área aqui, então, ela vai ser muito pequena. Isso dará uma intensidade de som grande. Por isso, quando você coloca o fone de ouvido, por exemplo, distante do seu ouvido, você não escuta praticamente nada. Quando você coloca o fone de ouvido dentro do ouvido ali, a aparência que você está é de um som bacana, né? Como se você estivesse dentro de uma sala com um som bem forte, bem intenso. As pessoas até costumam começar a falar mais alto, né? Uma pessoa com fone de ouvido, ela está ouvindo uma música, por exemplo, a sensação que ela tem é que ela está num ambiente barulhento. E aí, quando ela começa a falar com a voz com uma intensidade maior, né? Parece que a pessoa está gritando. Você que não está com fone de ouvido, você estranha. Tá? Mas está acontecendo exatamente isso aí. Quando você coloca o fone de ouvido, a sua sensação de barulho aumenta e você começa naturalmente, né, falar mais alto. A intensidade do som, então, ela vai ser dada por potência, que é o watt, e a área, que é metro quadrado. Tá? Estou falando aqui no Sistema Internacional, ok? Você tem que estar atento aí que nos exercícios, acho que é o terceiro exercício da lista, né, que eu vou deixar para vocês aí, a potência lá, se não me engano, está em watt por centímetro quadrado. Então você tem que ter cuidado, porque centímetro quadrado você tem que passar para metro quadrado, né, para trabalhar ali no Sistema Internacional. Então já está aí a dica para resolver o problema. A menor intensidade de som que percebemos é da ordem de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então dizemos que o nosso limiar auditivo inferior é dado por I0 é igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Já a maior intensidade, que chamamos de limiar da dor, que é o maior valor suportável pelo ouvido, é de 1 watt por metro quadrado. À medida que o observador se afasta da fonte sonora, a intensidade auditiva ou nível sonoro beta diminui logaritmicamente de acordo com a expressão beta é igual a log de I por I0. A unidade do nível sonoro ela é dada em bel, mas a unidade mais usual é o decibel. No plural a gente fala em decibéis, né? Você já deve ter ouvido falar nisso, onde 1 decibel é igual a 10 a menos 1 bel. Então normalmente nos livros eles trazem outra fórmula. Por quê? Se normalmente a gente trabalha em decibel, você teria que pegar o bel e dividir por 10. Tá? Que é o beta, né? O beta dividido por 10 aqui, que seria a unidade em bel dividido por 10. Tá? Se você passar o 10 multiplicando aqui para o segundo membro, você vai ter essa formulinha. Tá? O beta será igual a 10, que multiplica log de I dividido por I0. Tá? Então nós temos aí uma fórmula para a intensidade do nível sonoro, né?
Beta é igual a 10 log de I por I0. Essa intensidade do nível sonoro será dada em decibéis, tá? Então nós temos aí beta, intensidade auditiva dada em decibel. I, intensidade do som dada em watt por metro quadrado. E 0, 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é o limiar inferior, né, que a gente capta o som. Bom, agora vamos falar do timbre. Timbre é a qualidade que permite classificar os sons de mesma altura e frequência e de mesma intensidade emitidos por fontes diferentes. Então, por exemplo, na escala musical, você sabe que tem lá o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Se você brinca nessa escala musical aí com violão, ou com violino, ou com piano, você diferencia o som deles facilmente. Essa capacidade que nós temos de diferenciar os sons é que nós chamamos aí timbres diferentes. Tá? Os instrumentos, eles têm timbres diferentes. Isso acontece também com a nossa voz. Tá? Cada indivíduo tem uma voz bem característica. Então, se tiver alguém conversando na sua sala, você sabe identificar, sem precisar de olhar para a pessoa, quem é quem está falando naquele momento. Tá? Pensa no seu professor aí. Tá? Você conhece bem a voz dos seus professores, então somente pela voz você sabe identificar qual professor está falando. Tá? Eu lembro da minha época de professor, eu pedi para que os alunos fechassem os olhos, né, baixassem a cabeça na carteira, e eu pegava um aluno, né, fazia com que esse aluno levantasse bem devagar para que os colegas não percebessem, e ele viesse aqui na frente da sala e perguntasse: quem sou eu? Os alunos tinham que responder reconhecendo a voz, tá? Sem olhar para o aluno. E aí você vai ver como é que você conhece todos os colegas de sala. Tá? Qualquer aluno que vá lá na frente e pergunte quem sou eu, você conhece o timbre de voz. Cada um tem seu timbre de voz. Tá? E você identifica quem está falando ali no momento. O timbre é a qualidade que está ligada à forma da onda. As figuras a seguir mostram 3 sons de mesma intensidade e todos na mesma frequência. Então olha só, o som de um diapasão, né? Como é que você tem uma onda bonitinha aqui. Aqui é o som de uma flauta. Observe que a frequência, né? As ondas são parecidas, mas olha, não tem nada a ver uma onda com a outra, né? Elas apenas são parecidas. E o violino, olha só. Tá vendo? São todas ondas com a mesma frequência, mesmo comprimento de onda, porém elas são diferentes. Tá? Então exatamente essa diferenciação aí, né, entre uma e outra é que vai dar o que nós chamamos de timbre. Então vamos ao exercício de aprendizagem. Calcule quantas vezes devemos amplificar um som para que seu nível sonoro passe de 30 decibéis para 60 decibéis. Dado I0 igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então vamos lá, solução. Vamos pegar aí, o nível sonoro inicial é de 30 decibéis. Tá? Então beta 1, 30 decibéis. E o nível sonoro vai passar para 60 decibéis. Beta 2, 60 decibéis. Dado I0, 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Eu quero saber quantas vezes eu estou amplificando esse som. Então, muito bem, vamos usar a equação então do log, né? Você tem lá, ó, beta é igual a 10 log de I1 dividido por I0. Eu vou calcular separadamente a intensidade do som para 30 decibéis e para 60 decibéis. Qual vai ser a intensidade do som? Tá? Então, substituindo aqui, ó, primeiro para 30 decibéis. O beta 1 aqui, olha, vamos substituir beta 1 vale 30, é igual a 10 log de I1 dividido por 10 a menos 12. Olha, dá para simplificar aqui, né? 0 com 0 aqui, e aí você vai ter 3 é igual a log de I1 dividido por 10 a menos 12. Muito bem.
Vamos lembrar, como é que a gente faz o logaritmo? Quando você tem log aqui sem nada embaixo, é como se tivesse 10 aqui, né? Você vai fazer assim, né? 10 elevado à terceira vai ser igual a I1 dividido por 10 a menos 12 aqui. Tá? Então, vamos desenvolver isso. Olha, 10 elevado à terceira é igual a I1 dividido por 10 a menos 12. Lembra que eu coloquei aqui de propósito, não é para você lembrar o logaritmo. Log de A na base B é igual a X. Então, como é que você faz? B elevado a X é igual a A. Ok? Mas quando o B aqui, quando você não tem nada aqui embaixo, a gente representa como se fosse base 10, né? Por isso aqui, olha, aqui você não tem nada. Então você vai fazer 10 elevado a, aqui no caso, né? 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é igual a isso que você tem aqui, né? Dentro do logarítmico aqui. Então o que a gente faz agora? Passa o 10 a menos 12 para o primeiro membro multiplicando. E 1 vai ser 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 12, que vai dar 10 elevado a menos 9 watt por metro quadrado. Tá? Então, isso é a potência do som nesse primeiro momento. Tá? No segundo momento, você vai passar aqui para 60 decibéis. Tá? Então, nós iremos fazer a mesma coisa, vamos calcular agora um I2 para um beta igual a 60 decibéis. Então, substituindo aí o beta 2 ali por 60, nós vamos ter 60, que é igual a 10 log de I2 dividido por 10 a menos 12. A mesma coisa aqui, olha, eu vou pegar... Aliás, primeiro dá para simplificar, né? 60 por 10 aqui, dá para simplificar. E agora você pega 10 aqui na base elevado a 6, vai dar isso aqui. Então você tem que 10 elevado a 6 vai ser igual a I2 dividido por 10 a menos 12. Passa o 10 a menos 12 multiplicando. 10 elevado a 6 vezes 10 a menos 12 vai dar 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Bom, como eu queria saber quantas vezes o som foi amplificado, olha, vamos fazer uma relação aqui entre os dois, né? Quem é maior aqui? O 10 a menos 6 é maior que 10 a menos 9. Então vamos dividir o I2 por I1 para ver quantas vezes essa potência é maior do que essa. Como eu estou querendo quantas vezes devemos amplificar, a amplificação, chamei aqui de A, tá? Poderia colocar qualquer letra, K. A amplificação vai ser igual a I2 dividido por I1. I2, 10 a menos 6, I1, 10 a menos 9. Fazendo a divisão aí, vai dar 10 a menos 6 vezes 10 a 9, né? Então 9 menos 6, 10 elevado a 3. Ou seja, a ampliação será de 1000 vezes. Num problema de múltipla escolha, por exemplo, né, o aluno poderia simplesmente falar, passou de 30 para 60, dobrou. Veja que não dobra, tá? Porque você vai ter que, para dobrar aqui o nível sonoro, né, de 30 para 60, você vai ter que aumentar a intensidade do som em 1000 vezes. Lembre-se que você está a uma certa distância do aparelho, né? A intensidade do som espalha-se segundo uma superfície esférica. Então, para você dobrar esse nível sonoro aí, você vai ter que amplificar muito o som. Então, quando você pega, por exemplo, o volume lá, né, de um equipamento, vamos supor que o volume esteja no segundo tracinho, né? Aqui seria o 0, primeiro, segundo tracinho. Quando você passa do segundo tracinho para o quarto tracinho, você estaria aí dobrando a intensidade do som. Só que você, como nível sonoro, você não vai perceber quase que diferença nenhuma. Você tem que variar muito o volume para você perceber um nível sonoro modificando. Vamos a mais 2 exercícios aí. Se você dá uma pausa aí no vídeo, vê se você consegue marcar sem ver a solução. Depois você dá a sequência. Então vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. O som se propaga somente em meios materiais. Essa está correta, né? Você precisa de um meio material para que o som se propague. B.
A velocidade de propagação de ondas é a mesma, qualquer que seja o meio. Aí não, já está errado, né? Nós já vimos até em aulas anteriores aí, o próprio som, né? Dependendo do meio, você vai ter uma velocidade de propagação diferente. E aí fala que a propagação é a mesma em qualquer meio. Aí não, essa letra B já está errada. Então nós temos que marcar essa. Vamos ler o restante aí, né? Só para reforçar. A altura de um som é caracterizada pela frequência, exatamente. Frequência alta, som agudo. Frequência baixa, som grave. Ondas sonoras são ondas longitudinais. Sim, não são ondas transversais, são longitudinais. Parecido com aquela onda da mola, né? Quando passa numa mola. As ondas, ao se propagarem, transportam energia sem que ocorra o transporte de matéria. É a definição de onda, né? A onda transporta energia, não transporta matéria. 3. Um som de alta frequência é muito, olha, alta frequência vai ser um som agudo, né? Não é um som forte, é um som agudo. O som forte seria um som de intensidade maior, né? Não de frequência alta. Então nós temos aí a resposta é o som agudo, a letra B. C grave, fraco, tem a ver com intensidade. O forte e o fraco, né, que é A e D, tem a ver com intensidade. Agora grave e agudo tem a ver com a frequência. Como a frequência é alta, a resposta certa é o agudo, letra B de bola. Então a primeira resposta foi letra B e a segunda também, letra B. Fenômenos sonoros. Como já vimos, o som é uma onda e como uma onda, ele se comporta como tal. Então, alguns fenômenos sonoros que veremos aqui já foram estudados em aulas anteriores e você facilmente irá identificá-los aqui. Iremos estudar a reflexão do som, a refração, a difração e, como novidades, a ressonância e o efeito Doppler. Então, vamos começar com a reflexão. No nosso dia a dia, o melhor exemplo que temos de reflexão de uma onda sonora é o eco. Você provavelmente já deve ter passado por essa experiência de dar um grito e receber o som de volta. Normalmente no nosso dia a dia não percebemos o eco com frequência, porque ao conversarmos normalmente em uma sala com muitos móveis, o som acaba sendo absorvido pelos obstáculos. Agora, se você entrar em uma sala sem móveis, você começa a perceber um som refletido de sua voz. Isso ocorre porque a onda sonora é refletida pelas paredes e acaba retornando aos seus ouvidos. Quando falamos, observe que toda a sua cabeça vibra. Tanto é que se você pressionar a sua cabeça com as duas mãos, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo da cabeça, você sentirá o som de sua voz mudar completamente. Se apertar sobre os seus ouvidos, então ouvirá o som de sua voz bem diferente e bem mais forte. Isso ocorre porque a cabeça vibrando, seu tímpano está captando essa vibração também. Após você terminar uma frase, precisamos de pelo menos 0,1 segundo para que toda essa vibração cesse. Então você perceberá melhor o eco 0,1 segundo após terminar de falar. E como a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo no ar, em 0,1 segundo ele irá percorrer 34 metros. Sendo assim, o ideal para se perceber o eco é que você esteja no mínimo a 17 metros da parede, que irá refletir o som, pois somando a ida e a volta, ele percorrerá um total de 34 metros. No caso da sala, como as paredes estão muito perto, você acaba recebendo o som de volta antes dos 0,1 segundo. Aí você consegue perceber ao mesmo tempo o som de sua voz e o som refletido nas paredes. A esse fenômeno damos o nome de reverberação, tá? A reverberação ocorre assim, quando você percebe o som junto com a sua fala. Ok? Existem artistas que às vezes treinam a voz assim, né? Falando dentro de uma panela. Ele percebe o som da voz dele praticamente instantaneamente. Tá? É a reverberação.
Veja esse vídeo, ele é bem interessante, tá? Ele rodou o mundo através das redes sociais. O artista toca seu saxofone em frente a um tubo. O som percorre o tubo e retorna dando eco. Se você conseguir medir o tempo que o som retorna, dá para calcular o comprimento do tubo. Eu estou deixando 2 endereços em sugestões da aula, tá? Referente a esse artista. No segundo vídeo, ele capta o som dentro do tubo. O efeito é bem interessante. Observe que o tubo da direita aí, olha, ele está fechado, tá vendo? Portanto, a outra extremidade que ele está tocando, né, ele está tocando uma extremidade aberta, a outra extremidade está fechada, para que o som bata e retorne. Por falar em tubo, tá, eu lembrei que meus alunos do Colégio Santa Catarina, lá em Juiz de Fora, né, quando eu dava aula, eles fizeram uma caixa de madeira com 2 buracos para a saída das 2 extremidades de um cano que eles colocaram lá dentro, de 50 metros mais ou menos, que ficava enrolado dentro da caixa. Você falava em uma extremidade e o som saía na outra extremidade, quer dizer, ele percorria todo o tubo saindo na outra extremidade. Devido ao tamanho do cano, né, o som então tinha um tempo bem defasado. Infelizmente eu não achei aqui uma foto desse experimento, tá? Mas nessa imagem aí congelada dá para você ver a caixa do meu lado. Isso só para você ter uma ideia do experimento, tá? Fica aí uma ideia para quem precisar fazer um experimento de laboratório envolvendo acústica. É bem simples, né? Foi usado esses canos de esvaziar a piscina, esses canos azuis mais largo, né? Mais grosso. Vamos falar agora da refração. Como vimos na aula 6 de ondulatória e também em ótica, a refração é a mudança na velocidade da onda quando ela passa de um meio para o outro. Então, por exemplo, quando o som passa do ar para a água, haverá um aumento da velocidade de propagação do mesmo. Sendo assim, mudará a direção de propagação do som. Diferente da luz, que se aproxima da normal ao passar do ar para a água, o som irá se afastar da normal devido a exatamente esse aumento de velocidade. Lembre-se da lei de Descartes. A forma de Descartes tem algumas caras diferentes, né? Eu estou falando da V2 seno I, que é igual a V1 seno R, ou então seno I por seno R é igual a V1 por V2. Difração. Também vimos na aula 6. Sendo o som uma onda, ele irá refratar ao ser parcialmente bloqueado por um obstáculo. Na figura é mostrada uma pessoa atrás de uma parede que pode ouvir o som emitido por uma fonte atrás da parede. Mas aí você poderia me perguntar, mas a parede está bloqueando totalmente o som, não parcialmente. Na verdade, é parcialmente sim. Pois se você conseguisse ver o material da parede por um microscópio, você veria que, na verdade, a parede não é completamente compacta. Ela tem vários microfuros que faz com que o som passe por eles e gere novas frentes de ondas. Quanto maior a espessura da parede, mais difícil vai ser de perceber esse fenômeno. Isso não acontece com a luz, porque a luz tem um comprimento de onda muito pequeno. E quanto maior o comprimento de onda, mais fácil é de a onda vencer os obstáculos, que é o caso do som. A ressonância. Uma fonte sonora produz no ar vibrações que provocam oscilações forçadas nos corpos próximos. Quando a frequência própria de um corpo for igual à frequência da fonte, o corpo entra em ressonância com a fonte. Nesse caso, a amplitude de oscilação do corpo atinge valores elevados, pois a fonte progressivamente cede energia ao corpo. Para explicar isso melhor, tá, no nosso cotidiano, vamos supor que uma pessoa empurra a outra num balanço. A cada período de movimento, ela dará um pequeno empurrãozinho no balanço. Isso irá aumentar gradativamente a amplitude do movimento, até chegar uma hora que a brincadeira pode ficar perigosa se não for cessado esse empurrãozinho. Nessa imagem, você vê em super câmera lenta
uma taça de cristal se quebrando, devido a uma fonte sonora que atinge a frequência de vibração natural da taça. O que você está vendo é uma câmera, super câmera lenta, né? É gravado numa velocidade grande e depois reproduz numa velocidade pequena. Então isso que você está vendo aí acontece no intervalinho de tempo muito pequeno. Porque quando você alcança a frequência da taça, rapidamente ela estoura. Por exemplo, tenores, os tenores são aqueles cantores que têm a voz muito aguda, tá? Eles podem quebrar copos de cristais. Esse fenômeno pode ocorrer também em pontes. Na imagem você está vendo aí a ponte Rio-Niterói movimentando-se devido à ressonância com o vento. Estou deixando também esse vídeo aí anexo, tá? Como sugestão para você ver como eles resolveram esse problema. Então, para terminar esse assunto, os militares eles aprendem que ao passarem uma ponte, eles não podem passar marchando. Isso porque a ponte ela pode entrar em ressonância com a vibração da marcha e ela pode ser destruída. Então, como exemplo, podemos citar o vidro de uma janela que se quebra ao entrar em ressonância com as ondas sonoras produzidas por um avião a jato. Veja a imagem que isso aconteceu em Brasília quando um avião passou rasante em uma festividade perto do Supremo Tribunal Federal em 2012. A reportagem completa está também em sugestões na página inicial da aula, tá? E para terminar, agora vamos falar do efeito Doppler. O efeito Doppler ele ocorre quando há uma aproximação ou um afastamento entre o observador e a fonte sonora, fazendo com que a frequência da onda sonora percebida pelo observador seja diferente da frequência real da onda emitida pela fonte. Bom, a gente percebe isso mais claramente em competições esportivas de velocidade. Veja na Fórmula 1 o som dos carros ao se aproximarem e ao se afastarem. Você observa aí uma mudança brusca na frequência a partir do momento em que o carro passa por você. Na aproximação, o som está mais agudo, e no afastamento, o som está mais grave. A explicação é a seguinte: o carro parado emite o som, você receberá a onda na mesma frequência da fonte, desde que você esteja em repouso em relação à fonte também, né, em relação ao carro. Um carro parado está emitindo som, tá? Você vai receber essa onda na mesma frequência da fonte, desde que você esteja em repouso em relação à fonte também. Tá? Veja aqui na figura, olha, aqui está o carro parado, emitindo o som. Tá? Então eu estou representando aqui as ondas de som, atingindo o observador aqui. Ó. Tá? Então, quando a onda atinge o observador, olha lá, ele vai acender, né? Ele vai ficar verde ali. Ok? Então você veja bem, ele está recebendo na mesma frequência com que o motor do carro está emitindo som. Tá? O carro está parado, o observador também está parado. Agora, e se o carro deslocar, o que vai acontecer? Vamos ver, olha. Quando o carro se desloca, observe que o carro andando, as ondas à sua frente estarão mais próximas uma das outras, enquanto as que ficam para trás, as cristas estarão mais afastadas. O carro continua gerando o mesmo tipo de onda, porém, quando é gerado um pulso, como o carro está se deslocando, o pulso anterior mais à frente do carro estará mais próximo do que se o carro estivesse parado. É fácil perceber também que atrás do carro, os pulsos anteriores ficarão mais afastados.
Então observamos que se a fonte estiver aproximando-se do observador, a frequência percebida será maior. Já se a fonte estiver afastando do observador, a frequência percebida será menor. Tá? Então veja bem na GIF aqui, tá? O carro está andando para a direita aqui, né? Vamos supor, um carro está emitindo som aí, o barulho do motor. Ok? Como ele está seguindo, quando ele gera a onda é circular em relação àquele ponto que ele gerou a onda. E então você observa que as ondas na frente do carro, olha lá, elas vão estar mais exprimidas. Porque ele gera uma onda. Quando ele vai gerar a próxima crista, ele já deslocou mais para frente. Então as cristas na frente do carro aqui estarão mais próximas uma das outras. Se tiver um observador aqui, ele vai receber essa onda aqui com uma frequência maior. Agora, quem tiver desse lado aqui, olha, a frequência vai ser menor. As cristas vão demorar mais a atingir ele, né? Então terá uma menor frequência. Observe aqui nessa GIF, olha, isso acontecendo. Tá? O fenômeno está todo acontecendo aí, com o observador parado. Quando a fonte se aproxima, a frequência é maior do que quando a fonte se afasta. Tá vendo? Ela está aproximando, olha lá, alta frequência. Quando o carro passa pelo observador, olha lá, a frequência vai diminuir. É exatamente o que aconteceu nas imagens aí, quando você está assistindo uma corrida, né? Quando o carro passa, você vai ver a frequência diminuindo. Quando a fonte sonora, barulho do motor do carro, por exemplo, se aproxima de um observador parado, este recebe com maior frequência as ondas do que receberia se o carro estivesse parado. Nessa situação, a frequência percebida pelo observador, FO, tá vendo? Eu estou representando aqui, ó, a frequência do observador da figura é maior do que a frequência do som emitido pela fonte, frequência da fonte. De modo inverso, se a fonte afasta do observador imóvel, temos que FO é menor que a frequência da fonte, né? A frequência que o observador vai receber vai ser menor do que a frequência da fonte nesse caso. E se considerarmos agora a fonte sonora parada e o observador em movimento, o que vai acontecer? Olha aí no esqueminha. A fonte está parada e o observador é que está se deslocando. Observe que ao aproximar-se da fonte em repouso, você também observará a frequência aumentando e ao se afastar da fonte, a frequência diminuindo. Olha só. Então, se considerarmos a fonte sonora parada e o observador em movimento, temos que, ao se aproximar da fonte sonora, o observador encontra uma maior quantidade de ondas do que encontra se estivesse parado. Assim, ele percebe uma frequência maior do que a frequência do som emitido pela fonte. Já quando ele se afasta da fonte, ele perceberá um número menor de ondas, recebendo assim um som de frequência menor. Tá, olha, aí ele está indo contra a fonte, tá vendo? Ele está recebendo as ondas muito rapidamente. Já aí ele está correndo das ondas. Então ele recebe as ondas já no intervalo de tempo maior, né, com uma frequência menor. Aproximando, frequência maior. Afastando, frequência menor. Como já vimos, na altura do som, maior frequência, o som é mais agudo. Menor frequência, som mais grave. Então, no que nós vimos aí, em qualquer caso, tá, você observa o seguinte: na aproximação, a frequência que o observador capta é maior que a frequência original gerada pelo motor. Tá? Então, o som que o observador recebe é mais agudo que o som da fonte. Agora, durante o afastamento, a frequência que o observador recebe é menor que a frequência da fonte. Então, o som que o observador recebe é mais grave que o som da fonte. Aí você poderia me perguntar, né? E se os dois estivessem movimentando um em relação ao outro? Olha aí.
Veja na figura que continua a mesma coisa. Se os dois, fonte e observador, estiverem se aproximando, a frequência aumenta. E se estiverem se afastando, a frequência diminui. Tá vendo aqui? Olha, em sentido, né? Eles estão em sentidos contrários aí, na mesma direção em sentidos contrários. Olha. Depois que passa, a frequência diminui. Mas na aproximação, a frequência lá é alta. Alta frequência. Quando passa, diminui a frequência. Bom, então aqui está o que eu acabei de falar, tá? Veja na figura que continua a mesma coisa. Se os dois, fonte e observador, estiverem se aproximando, a frequência aumenta. E se estiverem afastando, a frequência diminui. Agora a pergunta é o seguinte, tá? E se a fonte tiver a velocidade do som? O que vai acontecer? Vamos lá, olha. Se a fonte tiver a velocidade do som, olha, a fonte vai estar andando junto com as ondas. Tá? Então o que vai acontecer? Nesse caso, terá um estrondo sonoro quando a fonte passar pelo observador. Todo o som da fonte, somado aos sons que ela vinha produzindo, chegarão ao observador ao mesmo tempo, causando um estrondo sonoro. Foi o caso que aconteceu na imagem mostrada das vidraças do Supremo Tribunal Federal em Brasília, se quebrando quando o avião passou. O estrondo, somado à ressonância, quebram as vidraças. Agora imagine um avião supersônico viajando na velocidade do som. Toda a onda de som produzida irá ficar na mesma posição dele, os dois estão com a mesma velocidade. E isso pode causar um efeito de ressonância já visto nesta aula. Portanto, nenhum avião pode permanecer com a velocidade do som. Deverá sempre ser maior ou menor. Como vimos, a frequência observada pelo observador dependerá da velocidade relativa entre ele e a fonte. Essas grandezas são relacionadas pela expressão. Olha, aqui nós temos a frequência que o observador vai captar. É igual à frequência da fonte, que multiplica a velocidade original do som, né, que é a velocidade da onda sonora no meio, mais ou menos, eu vou explicar já esse sinal, a velocidade do observador, porque o observador ele pode estar parado ou pode estar em movimento, dividido por velocidade da onda sonora no meio, tá? A mesma coisa aqui, mais ou menos velocidade da fonte. A velocidade da fonte, porque esse mais ou menos também que eu já vou explicar. É porque a fonte ela pode estar aproximando do observador ou afastando do observador. Tá? Então nós temos aqui, ó, frequência percebida pelo observador, frequência aparente é a frequência O. Frequência da fonte, que é a frequência emitida pela fonte, é a frequência real da fonte. V, a velocidade da onda sonora no meio. VO, velocidade do observador. VF, velocidade da fonte. Então, para escolher o sinal mais ou menos, tá? Porque você tem aqui o observador e a fonte. Tá? Para escolher esse sinal, na equação acima, devemos considerar como positivo o sentido do observador para a fonte. É como se o observador tivesse que estar sempre virado para a fonte. Esse sentido é o sentido positivo. Veja no esquema, tá? Então eu preparei um esqueminha aqui para vocês. Olha só, você tem a ambulância. O que você vai notar aí, tá? Você tem que estar sempre olhando para a fonte. Olha o olho. A fonte, quando passa, o olho vai virar também, ó. Ou seja, a regra é essa. Você tem que estar sempre olhando para a fonte. E no sentido que você olha, é o sentido positivo. Tudo que se movimenta contra esse sentido vai ser negativo, tá? Então olha bem, você está olhando tá olhando para a ambulância. Eu vou parar aqui agora. Deixa ela voltar lá no início e vamos parando, ok? Olha, a ambulância está indo para a fonte. Parei aqui. Você está olhando para a fonte. Então para a esquerda é positivo. Como a ambulância está indo para a direita, olha lá, a velocidade da fonte é negativa, tá? Agora a ambulância vai passar pelo olho. Vamos parar outra vez. Parei. Tá lá, o olho virou. E tem que estar olhando para a fonte.
Tá? Então agora a ambulância está andando no mesmo sentido que o olho está olhando, tá vendo? Inverteu. Como a fonte passou para o lado direito, o olho também virou para o lado direito. Então o lado direito passou a ser o lado positivo aqui. Ó. Como a fonte está se afastando, olha lá, tá vendo? Como a fonte está andando na mesma direção em sentido que o olho está olhando, tá? A velocidade da fonte agora ela é positiva aqui. Bom, aí a fonte vai parar lá no final e vai voltar, né? Vamos continuar aqui, ó. Ela parou, vai voltar. Vamos parar. O olho continua olhando para a fonte, então para a direita é positivo, olha lá. Como a ambulância está vindo para a esquerda, a velocidade é negativa. Tá? A velocidade da fonte é negativa. Quando a ambulância passar pelo olho, olha lá, eu vou virar. Meu olho tem que virar também. Olha lá. O olho vira. Tá? Então agora a ambulância, lá, o olho virando, né, você virou, o positivo agora é para a esquerda, é o sentido positivo. Como a ambulância está andando para a esquerda, a velocidade da ambulância aqui, ó, desculpa, a velocidade da fonte vai ser positiva. Ok? Então para você colocar os sinais aqui, você vai ter que se imaginar sempre olhando para a fonte. Tá? Uma ambulância está aproximando, você está olhando para ela. Tá? De você para ela é positivo. Se ela está aproximando de você, então a velocidade dela é negativa. Tá? Poderia acontecer também o caso de você movimentar. Vamos supor que você ande, a ambulância está vindo na sua direção e sentido, tá? E você está andando em sentido a ela. Então, você estaria com a velocidade positiva. Tá? Esse caso aqui, quer ver? Vamos continuar aqui. Tá? Vamos supor que você estivesse andando para cá. A sua velocidade do observador aqui, olha, seria positiva. Você estaria andando para a esquerda. Como a ambulância está andando para a direita, a velocidade da fonte seria negativa. Tá? Agora imagine se a ambulância está aproximando de você e você está tentando se afastar dela. Nesse caso, que é o caso é um pouquinho mais complicado, você vai ter que se imaginar o seguinte, você olhando para a ambulância, é como se você estivesse tentando se afastar dela, mas olhando para ela, você está dando marcha ré. Tá? Porque o seu olho tem que estar sempre voltado para a fonte. Tá? Então, se por um acaso você estiver dando marcha ré aqui, ó, a sua velocidade vai ser negativa, porque você vai estar andando contra o sentido, né? É para onde que seu olho está olhando. É como se você estivesse andando de marcha ré aqui, ó. Tá? E como a ambulância também estaria andando nesse sentido, tanto a velocidade do observador como da fonte seriam negativos. Né? Bom, espero que tenha sido claro, né? Porque agora está na hora de nós fazermos exercícios para aplicar isso. Uma fonte sonora emite continuamente um som de 396 Hz. Admitindo que a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, determine a frequência percebida por um observador nos seguintes casos. Aí nós temos os casos aqui, né? A pessoa está parada e a fonte também, o observador encontra-se parado. Então vamos lá, vamos pegar esses dados aqui. Solução. Eu tenho aí que a fonte sonora emite continuamente um som de 396 Hz, que isso aí então é a frequência da fonte. 396 Hz. Admitindo-se que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, é o V simples, né? Velocidade do som. Determine a frequência percebida por um observador nos seguintes casos. Na letra A, eu quero a frequência que o observador percebe se ele estiver parado. Ou seja, a velocidade do observador é nula e a da fonte também nula. Tá? Todos os dois aí. A pessoa está parada e a fonte também. Ok? Então a velocidade dos dois é nula. Bom, aí você vai pegar a fórmula então da frequência, do efeito Doppler aí. A frequência que o observador capta é igual à frequência da fonte, velocidade do som no ar, mais ou menos a velocidade com que o observador está deslocando, e aqui velocidade mais ou menos a velocidade com que a fonte está se deslocando. Então o que eu vou ter? Como aqui é zero e aqui é zero, V vai ficar aqui V no numerador e V no denominador. Vai dar 1. Então a frequência do observador vai ser a mesma frequência da fonte. Ok? Ou seja, não vai alterar nada. A frequência vai ser de 396
Hz. Ok? Agora vamos para a letra B. Olha, na letra B, o observador encontra-se parado, quer dizer, a velocidade do observador vai ser 0. Tá? E a fonte se afasta dele com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, olha bem, você é o observador, você está olhando para a fonte. Tá? Então, de você para a fonte é positivo, é o sentido. Como a fonte está se afastando de você, tá? Ela está indo, então, no sentido positivo, ela vai estar afastando de você. Então, a velocidade da fonte vai ser também positiva, mais 10, tá? Pegando a fórmula então do Doppler, aí você tem que a frequência que o observador capta é igual à frequência da fonte, V mais ou menos, está aqui a fórmula. Tá? Então, olha, agora eu tenho a frequência da fonte, a velocidade do som no ar, a velocidade do observador é 0, porque ele está parado, e a velocidade da fonte é 10. Vamos substituir aqui, olha, substituindo tudo. Tá? Agora, olha só, pega uma calculadora aí, rapidinho você faz essa conta, né? Quanto que vai dar isso aí? Você vai ter aqui, olha, 340 no numerador, 350 no denominador. Tá? Simplifica aí 0, 0. Vai ser 396. Vamos pegar a calculadora aqui. O que eu tenho aqui? Ó? 396 que multiplica 34 dividido por 35. Resposta. Olha lá, 384,68. Aproximadamente 384,7, né? Então a frequência que o observador vai captar é de aproximadamente 384,7 Hz. Tá? Observe como a fonte está se afastando. Olha o que aconteceu com a frequência aqui, ó. Ela diminuiu. O som vai ficar mais grave. Tá? Bom, e na letra C aqui? O que tem na letra C? A fonte agora, a fonte e o observador movem-se na mesma direção e em sentidos contrários. Tá? Então, olha, você vai imaginar aí, tá? Mesma direção e sentido. O observador, ele está olhando para a fonte. Tá? E ele está andando no sentido da fonte, ele está indo para o encontro da fonte. Então, a velocidade do observador vai ser positiva. 10 metros por segundo. Já a velocidade da fonte, a fonte está vindo contra o sentido do observador, né? Então a fonte está vindo com uma velocidade negativa, menos 10 metros por segundo. Está indo um ao encontro do outro. Bom, aí você pega então a fórmula ali do Doppler, né, que vai mostrar o efeito de Doppler, substitui, tá? E aí você vai ter aqui, ó, no numerador, a velocidade do observador é mais 10, e no denominador, a velocidade da fonte é menos 10. 340 mais 10 vai ser 350, dividido por 340 menos 10, 330. Novamente, fazendo essa conta aí, vamos pegar aqui a ajudinha da calculadora. O que eu tenho aí? Né? Primeiro dá para simplificar aqui, né? 0, dá para simplificar ali 0 com 0. Você vai ter 396 que multiplica 35 dividido por 33. Isso é igual a 420 exatos. Tá? Então vai dar exatamente 420 Hz. Note que agora a frequência aumentou, né? Está indo um contra o outro, então a frequência aumenta. Ok? Bom, espero que você tenha gostado aí da aula, né? Fica aí a lista de exercícios em anexo para você desenvolver. E dá uma olhada também nos vídeos, tá? Tem uns vídeos bem interessantes anexo à aula aí. Eu deixei os endereços aí em anexo, tá bom? Até a próxima aula, que vai ser a última aula de ondulatória, que eu vou falar sobre cordas sonoras e tubos sonoros. E aí a gente finaliza praticamente a matéria do segundo ensino médio. Então, até a próxima aula.